Fux acaba de iniciar o seu voto e já solta uma bomba que nem o mais pessimista esperava: a anulação total do julgamento do Bolsonaro. Você acredita que o medo do Laranjão e a saudade da Disney pode mexer tanto com alguém? Fique até o fim, veja o voto, entenda o que acontece agora. Antes de seguir, já curte, comenta, deixa a sua opinião e se inscreve no canal para ampliarmos o alcance. Vamos ao vídeo aí, pessoal. O tema de competência originária desta Corte, nos casos de prerrogativa de foro, sofreu inúmeras modificações. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento ratione persone por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser lindeira à criação de um tribunal de exceção, que o Constituinte buscou impedir, não apenas pela criação de um novo tribunal, mas exatamente para que uma ação, e a posteriori a ação penal, fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele que é previsto nas leis. Ou seja, o órgão jurisdicional constitucional é absolutamente diverso do órgão constitucional ordinário, especialmente quando essa modificação da competência for resultado de uma interpretação após o crime. E o que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Trago o procurador, como Vossa Excelência é um doutrinador de escola, as lições de Ferraioli, Karl Schwab e outros autores da sua preferência, e destaco: identifica-se assim que a competência absoluta ela não pode ser derrogada sob pena de infringir a garantia do juiz natural. E a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, ela assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas. E ainda é reforço dessa Constituição a independência dos magistrados que não ficam sujeitos a ameaças de afastamento do caso, na hipótese de não seguir eventualmente a determinação de uma maioria ou de seus superiores. Com esta breve contextualização que avulta densa correlação entre a relevância do cargo na República e a previsão do foro por prerrogativa, eu passo ainda a analisar essas modificações. E aí, senhor presidente, egrégia turma, eu venho desde 1964 com a edição da súmula 394, que estabeleceu essa competência, depois a modificação só quando a instrução já terminou. Enfim, trato aqui todas as hipóteses de competência e da modificação de competência. E cito a P568 da relatoria do ministro Barroso, onde ele destacou a incompetência, que era ratione persone, a competência funcional que está em jogo, não se prorroga, porque não é relativa, é absoluta e funcional. Não podemos ir ao mérito para depois voltar à preliminar. E aqui eu destaco, senhor presidente, depois de analisar essas questões, que o Supremo Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa, máximo quando se trata de incompetência absoluta e inderrogável pela vontade das partes. E aqui, então, cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia,
a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937, é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e o outro presidente foi julgado em segunda instância. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo sem nenhuma prerrogativa de foro perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E aqui, senhor presidente, eu faço uma digressão sobre segurança jurídica, cito acórdons, repiso, e sob esse ângulo, devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. De sorte, presidente, que mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que naquela oportunidade tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Sob esse ponto, mercê da questão preliminar anterior que foi abordada
e que eu reafirmo por uma questão de coerência, essa posição de que o presidente da República, se está sendo julgado como tal, deve ir para o plenário, é o corolário lógico da tese fixada pela diminuta maioria no julgamento da QO, diminuta maioria, no julgamento da QO, no inquérito 4787. Finalizado, gostaria de fixar a data. Vamos analisar a data dos crimes, julgamento finalizado em 11 de março de 2025. Daí porque entendo prevalente, porque não foi modificada, a redação do artigo 5º do nosso regimento interno. Compete ao plenário processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, o presidente da República e o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República. Essa decisão de 2025 não alterou a emenda, que é de 2023. Considerando a cronologia dos fatos supostamente executórios, a denúncia abarca o período de 29 de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Nesse intervalo, a autoridade que deteria competência de foro exercia o cargo de presidente, o que mantém a competência do Supremo para o julgamento, mas vencida a primeira preliminar no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Faço um histórico sobre a modificação das emendas. Destaco, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º do regimento interno sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal, instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, bem como missão de julgar os ocupantes de cargos mais elevados e de maior relevância do país, influi na competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. No final das contas, Fux evocou prerrogativas de foro, o que significa que eles estariam sendo julgados por quem não deveria, e isso anularia o julgamento. Esses pontos já foram discutidos e definidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim, como são complexos, tornam-se pontos de alta repercussão nas redes sociais, e eles exploram a inocência dos seguidores bolsonaristas para manter esse pessoal engajado pelo seu mito decadente. E é aí que o voto do ministro entra como altamente estratégico e de efeito de médio e longo prazo. Ele alimenta a retórica das redes extremistas e ele, em si, perpetua a trama golpista na história do Brasil, pois mostra que sempre haverá um jurista, sempre haverá um defensor, um ministro que estará disponível para absolver os criminosos lesa-pátria e reduzir os danos a esse grupo político que não sabe perder, não aceita resultado de urna, não defende a alternância de poderes e são contra a democracia. Gostou? Fez sentido para você? Então curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa a sua opinião. Todos aqui querem saber o que você está pensando. E eu te convido para acompanhar todos os vídeos do canal que estão aí na sua tela.